Aqui é a bibliotecária Vanessa, da Biblioteca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e do Instituto de Doenças do Tórax. Vou apresentar para vocês como faz para identificar as duplicatas, tá? A gente recomenda que faça as pesquisas nas bases de dados, mande tudo para o gerenciador de referências e, posteriormente, faça a identificação das duplicatas encontradas. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, organizar, encontrar duplicações. Ele identifica batendo o título do artigo, o nome do autor e o nome da revista. Eles têm que estar idênticos, tá? Para que ele identifique isso como uma duplicata. Então, você pode vir aqui, ó, conferir. Tá? Normalmente, ele identifica da forma correta. Tá? Você pode conferir. Se tiver alguma coisa que estiver errada, basta tirar o ticket, tá? Ele não vai excluir. Ele faz isso de forma muito correta, ok? Então, após a conferência, você clica aqui na opção excluir. Recomendo que exclua, tá? Não mande e não crie uma pasta escrita referências, principalmente para aquelas referências duplicadas, né? Principalmente para aquelas pessoas que estiverem fazendo um acompanhamento de revisão sistematizada, que precisa contabilizar quantos artigos foram encontrados nas bases, o total de duplicatas encontrados, tá? Então, é interessante que mande tudo para a lixeira, tá? E lá na lixeira, se você precisar recuperar algum artigo, você consegue, ok? Então, mande tudo para lá. Como eu falei para vocês, ele bate os dados todos idênticos. Vocês devem ter visualizado que mesmo com revistas com um título abreviado e outros por extenso, ele identificou como duplicata, tá? Isso é novidade. Ele sempre identificou todos os campos, né, de forma similar para poder identificar como uma duplicata, tá? Mesmo ele identificando, né, esses que estão com títulos diferentes, né, um abreviado e outro por extenso, é interessante que a gente faça um pente fino, vamos assim dizer, e olhe todas as referências para conferir manualmente se não ficou nenhuma duplicata, porque sempre fica, tá? Como é um sistema, né, ele não interpreta, então esses dados que vêm, né, das bases de dados, eles vêm com algumas informações desta forma, né? Abreviado, o nome do autor, o nome do título da revista, tá? Ou às vezes algum detalhe no título do artigo. Bom, então aqui o que eu recomendo vocês a fazerem para dar essa conferida, né? Trocar aqui para exibir 50 por página, tá? Porque aí você já visualiza 50 referências por cada uma das páginas e classificar aqui por título de A a Z, tá? Porque aí ele vai bater título por título que for idêntico, ok? Então aqui você vai visualizando, vendo se tem alguma referência que seja duplicada, tá? Então tô passando aqui, vamos ver se a gente consegue identificar. Ó, essa aqui, tá vendo? Mesmo autor, tá? Ó, mesmo título, mesma revista. Ele não identificou como uma duplicata, ok? Então, conferido, você seleciona aquela referência que tiver os dados menos completos para excluir, né? Vamos assim dizer. Os dois estão com dados idênticos, completos, então eu vou selecionar esse primeiro aqui, tá? E continuo. Tá? Então, vou verificar aqui se não tem mais nenhuma outra duplicata. Ó, mais uma aqui, ó, tá vendo? Então, vem aqui, esse aqui tá faltando um ano, tá? Então, eu vou excluir esse que tá faltando um ano. E vou seguindo em frente, tá? Ao término, depois de analisar tudo, eu sigo para a página seguinte, ó, mais um aqui. Aqui, tá vendo? O título da revista tá abreviado, então eu vou excluir esse. Tá? Bom, depois de conferir todos, eu subo aqui a tela e clico em excluir, ok? Ele vai excluir essas referências. Antes de seguir para a tela seguinte, para a página seguinte, eu vou lá no finalzinho e confiro, porque veio referências da página seguinte para cá, né? Eu deletei algumas, então eu venho aqui para ver se não veio nenhuma outra referência duplicada da página posterior, tá? Ao terminar, vi que está tudo certinho, não veio nenhuma referência da página, né, posterior para cá, eu clico aqui e manualmente eu vou para a página 2, tá? Então eu tenho que ir sempre digitando as páginas.
Bom, é dessa forma que eu consigo ir olhando página por página, tá? Então aqui eu estou na página 2 e faço o mesmo procedimento. Vou verificar se tem mais alguma duplicata, vou ticar todas as que eu identificar e ao final eu venho aqui para cima, clico em excluir, tá? Verifico, né, lá no final se subiu mais alguma referência da página posterior. Se tiver vindo alguma duplicata, eu clico novamente, excluo até poder seguir para a página seguinte. Aí depois eu vou para a página 3, tá? Dou um enter e ele vai, tá? Então tem que ir manualmente, não tem outra forma, tá? Tem que ir clicando e ticando e excluindo manualmente e depois vindo aqui e selecionando a página seguinte. Então, se você não for continuar, parou, já foi até a página 3, 4, anota a página que você parou para quando você voltar, você dar continuidade a partir dela. Tá? Então, esta é a forma de excluir as duplicatas todas do gerenciador de referências. Lembrando que ele não identifica sempre, tá? Todas as referências. Isso para qualquer gerenciador. Ah, eles são máquinas, eles não interpretam, então eles batem algumas informações, veem que são similares e identificam como duplicatas, mas ainda assim ficam muitas duplicatas perdidas, vamos assim dizer. Tá? E aí a gente precisa conferir se não ficou nenhuma duplicata para ir excluindo manualmente. Recomendo que depois de verificar todas as páginas, você altere a classificação para primeiro autor, tá? Porque às vezes o artigo está escrito em inglês e em espanhol, né? Ou a referência está escrita em inglês, em espanhol, ou em inglês e português, tá? Então ele traz a referência às vezes duplicadas de idiomas diferentes. Tá? Então, quando você coloca em primeiro autor, você ainda tem a possibilidade de conferir isso também. Então, quando a gente coloca para ele organizar por título, ele vai colocar o título idêntico. E aí, se porventura essa referência estiver vindo de uma base de dados em português e de outra em inglês, você só vai identificar quando você colocar aqui por primeiro autor. Tá? Então, faz esse primeiro pente fino, classificando por título, né, de A a Z. Ao término, volte, troque para primeiro autor e passe de novo o olho, porque às vezes a gente acaba não visualizando, tá? Isso é bem comum de acontecer e às vezes acaba ficando uma duplicata ou outra, e também para esses casos em que os títulos são diferentes, né? Porque estão escritos em idiomas diferentes, ok? Então esse é o vídeo, né, orientando como faz para retirada de duplicatas dentro do EndNote Web. Muito obrigada e até a próxima.